E um pouco a Michelle fez isso. Falou assim, olha, eu só estou aqui ajudando, dando eleitora, entendeu? E cadê a minha representação? Cadê minha voz? E ela fez nessas semanas, tipo, uma coisa que raríssimas pessoas conseguiram fazer dentro do bolsonarismo, que é o seguinte: eu vou te mostrar que eu tenho poder real. Eu vou fazer um vídeo, esse vídeo vai ter um custo eleitoral de verdade para você. Sim. Teve. Agora, ela conseguiu o primeiro passo. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é, literalmente, a gente não está com essa thumb à toa. O Flávio caiu de joelhos. Os irmãos estão dizendo, não precisa. Ele precisa. Sim. Ele pragmaticamente precisa. Não é à toa que os profissionais, né? O Valdemar e a turma ao redor do Valdemar estão esperando. Não, você precisa fazer esse gesto. Ele fez. Não, de pegar pela orelha. Ele fala, você vai fazer. O problema é o seguinte: o gesto que ele fez é o gesto de pedir desculpas. E o que ele consegue com o gesto de pedir desculpas? Um vídeo da Michelle dizendo aceito. Mas sem fazer campanha, sem dizer vamos lá. Não vai pessoalmente na convenção, não vai fazer campanha, não. Aí o preço é mais alto. O preço é ela quer as candidatas. Eu não sei se ela vai conseguir, tá? Porque aí não é só o Flávio, é o Valdemar, é outras coisas. Mas são fases de preço. Eu não acho que esse vídeo da Michelle seja o suficiente para... Porque as pessoas percebem, entende? As pessoas não são burras. Eu acho que tem uma turma na classe média alta que olha para o povo brasileiro e acha que as pessoas são meio tapadas. E não percebem que... Eu vejo muito isso. E não percebem que... Que confunde a pessoa não ter tido uma educação formal, né? De citar Shakespeare, não sei o quê, com a pessoa ser uma idiota que não entende o que está acontecendo. E aí, entende o que está acontecendo. Né? E veja... É óbvio que é um vídeo de má vontade, um vídeo frio, um vídeo sem afeto, sem carinho. Ela não tá com um semblante assim animado. Ela tinha um cardápio de produtos, que é o plano Plus, o plano Premium, aí o plano... Aqui no meio a gente tem também, sabia? Então, olha aí, vendo? Então, assim, o plano mais barato era, você faz um vídeo, eu faço um vídeo. Foi só isso que o Flávio comprou o plano mais barato. Aí vale um pedido de desculpas que, no caso, é o mínimo possível, sim, né? Já que já havia sido negociado antes pelo presidente do PL. Que vem com comercial ainda no meio de 20 segundos antes do filme. Deixa eu trazer esse comentário da Dinaura. Ela falou o seguinte: eu não sei quais são as pretensões da Michelle, mas esse episódio pode aumentar o seu peso político, fortalecendo a sua influência nas articulações da direita e o seu poder de negociação para 2030. Mas é o que a gente está falando o tempo inteiro. Na verdade, o que ela está... A Michelle está olhando lá para frente. A Michelle não está aumentando o poder. Só esse o detalhe. A Michelle está mostrando que ela já tem poder. Entendeu? Que a família e esses jogadores aí do jogo do PL, eles ou não enxergavam ou não estavam querendo enxergar. Ela chegou e falou, olha, eu quero, como o Pedro lembra muito bem, eu quero indicar, por exemplo, a senadora lá do Ceará, eu quero indicar a Carol Detone ali em Santa Catarina, eu quero... Que não é muita coisa, mas é uma coisinha que eu também... A Bia Kicis, a Ceará e a Carol Detone. Priscila Viana, talvez? Não lembro o nome dela, mas que é... a Priscila... Parece que foi uma pessoa muito chave. Eu não entendo muito o desenho, mas pelo que eu li, foi uma pessoa muito chave na estruturação lá do a vereadora Ceará. de Fortaleza, amiga dela, que ajudou muito. Ela prometeu e elas combinaram ela ser candidata a senadora. Inclusive, falando dessas disputas estaduais, o Rodrigo já trouxe o seguinte, ele falou assim, deixa eu fazer uma de advogado do diabo agora. A Michelle, em tese, perdeu também a indicação ao Senado no Ceará. Ela teria, então, recomeçado a fazer cálculos políticos ou é uma contenção de danos? Não, peraí, vamos lá. Uma prova de poder, como vocês estão dizendo. Peraí, vamos lá. Em primeiro lugar, ninguém perdeu nada ainda, só perde quando tiver convenção, né? Então, nós temos especulações, todo mundo hoje é pré-candidato, né? Então, ninguém perdeu nada ainda. O que acontece é o seguinte, no momento em que a direção do PL do Ceará bate na tecla lá do pai do André Fernandes. Isso, acho que é. E que é um cara ligado ao Ciro, aquela coisa toda que a gente sabe.
Inclusive, hoje está circulando que o PL oficialmente apoiaria a candidatura do Ciro para governador do Ceará. Então, assim, o que você tem ali naquele desenho ali do Ceará é a Michelle dizendo, olha, porque a Michelle, ela faz uma indicação, mas quem escolhe o candidato é a convenção partidária regional, então é um processo formal, você tem que fazer uma convenção, tem uma ata, as pessoas vão votar, os filiados comprovam, votam, é uma coisa chatinha, uma coisa muito prevista em lei, tem toda uma quantidade de regras para você escolher quem é a chamada nominata, para você escolher quem são as pessoas que vão concorrer a uma eleição. Então, quando a Michelle diz, eu apoio a Priscila, ela está dizendo para os convencionais, para as pessoas que vão votar na convenção, olha, vocês vão me agradar se vocês votarem na Priscila. Se não votarem, e a candidata... Priscila Costa, ótimo. Obrigado. Se ela não for escolhida e for escolhido o pai do André Fernandes, que é uma coisa que normalmente acontece muito pela máquina partidária ali, a mensagem que você está dando para a Michelle é, Michelle, apesar de toda a contribuição que você tem dado para a gente esse tempo todo, por isso que eu fiz esse paralelo com o Rei George lá na época do Boston Tea Party. Ele quer a taxa, ele quer o imposto, ele quer a grana, mas ele não quer devolver poder. Então, o que a Michelle está dizendo, você não. A Michelle está dizendo, olha, eu só estou... eu tenho um poder de articulação grande, eu fiz muito aqui nos últimos anos, longe dos holofotes, eu acho que esse é um ponto importante. A Michelle, ela trabalhou muito longe dos holofotes. Então, o que a Michelle está dizendo existe um trabalho que você não está vendo, mas ele existe. E eu já... Então, a Michelle está querendo ter poder? Não, ela está querendo mostrar que ela já tem. E que as pessoas... Na verdade, sempre foi uma figura muito discreta nessa formação de alianças dela. Então, acho que não surpreende muito que ela tenha feito tanto na encolha, digamos assim. Exatamente. Ou não viram ou não quiseram ver, né? Mas o fato é que ela chegou e falou, olha, E o que ela pediu não era muita coisa, né? Mas aí quando os caras dizem, nem isso eu vou te dar, aí ela chegou e falou, não, então eu preciso mostrar que eu tenho... mais poder do que eles estão enxergando. Que diga-se de passagem, é um exemplo muito típico de disputa política. Não tem absolutamente nada de raro, de inusitado, de bizarro, de inédito. Tipo, é exatamente assim. O que a Michelle fez foi jogar xadrez como se joga xadrez. Né? É tipo, vocês não estão entendendo e não estão percebendo, não querem reconhecer o poder que eu de fato tenho, porque é aquela coisa, começa com poder formal, mas que não representa de fato espaço político, que é o cargo. A partir do cargo, ela conquistou o poder por conta própria. Que eu acho um troço muito interessante. Porque, de certa forma, cara, é muito mais do que os 3 filhos do Bolsonaro jamais conseguiram. Muito mais. Porque o que os 3 filhos do Bolsonaro têm é o recall do nome do pai. Isso. Eles não têm poder deles. O Eduardo não é ninguém. O Carlos não é ninguém. O Fábio não é ninguém. E a Michelle passou a ser alguém por conta própria. Eu não quero fazer nenhuma indiscrição, eu já convivi com essas pessoas, mas isso é algo que o Jair lembra os filhos o tempo inteiro, inclusive. Né? Ele lembra e de uma maneira não muito gentil. Eu já vi na minha frente, entendeu? Ele lembra os filhos. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, inclusive os bolsonaristas, não vão disputar isso não, tá? Porque ele não é um cara discreto. Que o Jair é um gatinho, não tem essa frase icônica? Cara, eu não sei se é essa, mas a Michelle tem muitas frases. A Michelle faz esse número, né? Enquanto esse fim de semana a Michelle publicou 2 stories que eram uma maravilha, né? Um é uma panela de pau numa panela com uma colher de pau fazendo um refogado ali, um refogado básico brasileiro, né?
Não era nem isso, não. Era aquele chama o Bolsonaro de galego. É isso, aquele refogado brasileiro típico, né? Azeite, cebola, alho, né? Isso é a base da comida brasileira, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, não importa se é molho de tomate, não importa se é uma carne, não importa se é uma couve-flor, a primeira coisa que a gente faz na panela é pica cebola, pica alho, bota azeite, refoga. Tem o tempo, né? Você sabe que você tem que botar primeiro a cebola, ela vai ficando branca, aí você bota o alho, porque senão o alho cai. Gente, esse programa panelinha? Panelinha do meio. Exatamente. Rita Lobo que me aguarde. Mas o ponto é, ela tá lá fazendo o refogado dela e isso aqui é carinho, isso aqui é afeto. E todo mundo que está assistindo aquilo sabe imediatamente, ela está falando dela cuidando do marido. Aí o story seguinte, o tempo inteiro. Aí o story seguinte é o cachorro do casal, entendeu? E o cachorro, aquele cachorro que está ali no pé, enquanto você está fazendo qualquer coisa e o cachorro está olhando com aquele olhar pidão que cachorro costuma ter, e ela, isso aqui também é afeto, isso aqui também é carinho. No fim das contas, o que ela está fazendo é o seguinte, ela é muito interessante, essa mulher é uma águia, porque ela está se virando e falando, olha quem está aqui dentro de casa com ele, cuidando dele. Ela joga oferecendo um ambiente familiar para ele. É uma mensagem extremamente conservadora. Isso. E, no entanto, é pura política. Isso. É pura política. Ela joga essa política muito bem feito. É muito bem feito, concordo com você. Eu acho muito interessante, principalmente... Da mesma maneira que quando o Flávio diz que quer reconciliação, soa falso. Ninguém acredita. É canastrão. Entendeu? Não é uma atuação convincente. Entendeu? Porque o trabalho do ator é esse. É claro que você sabe que o sujeito não é o Ulisses, não sei o quê, mas ele tem que ser convincente. O trabalho do ator é esse. E o político tem muito dessa dimensão de ator. Né? E essas tentativas de reconciliação não são convincentes, da mesma maneira que ela, no papel de esposa, madrasta, do lar, não sei o quê, ela é muito convincente. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes Premium.